Olá, estamos retomando então nossas aulas de processo penal e nós vamos começar a tratar na aula de hoje sobre um tema bastante importante e bastante difícil de ser trabalhado e compreendido em várias questões, que é o tema das medidas cautelares pessoais, né? Envolve questões de prisão, como é que isso funciona, a gente vai tentar fazer um panorama completo. É claro que não vamos trabalhar com todas as questões na aula de hoje, essa é uma aula mais introdutória, mas é uma aula importante para você começar a se familiarizar com o tema. E a gente vai começar essa análise analisando o texto constitucional, como é que a Constituição trabalha com esse tema, como é que nós devemos raciocinar em cima desse assunto. Então nós temos aqui o artigo 5º da Constituição e destaco aqui alguns dispositivos do artigo 5º que são bastante importantes e que vão dar algum norte nessa questão das medidas cautelares pessoais. Primeiro, o inciso 54 do artigo 5º, que diz que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é um guarda-chuva, né? É um princípio que orienta a ideia de que eu devo observar todas as garantias do acusado. Então ele está dando um direcionamento no sentido de que ninguém será preso, né, sem a observância do devido processo legal. Também bastante importante o inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é o princípio da presunção de inocência. E aqui já fica interessante de observar algumas questões, né? Alguns autores chegam ao ponto de dizer que todas as medidas cautelares pessoais seriam inconstitucionais porque colidiriam com a ideia de presunção de inocência. Quem, aliás, invoca isso no plano teórico é o Luigi Ferraioli, na teoria do garantismo penal. Se você der uma lida no Direito e Razão do Ferraioli, que é o livro que organiza a teoria do garantismo penal, escrito em 1989, traduzido no Brasil em 2002, ele vai dizer com todas as letras que não é possível de forma alguma estabelecer uma medida cautelar diante da ideia de presunção de inocência. Claro que aquilo é uma teoria que ninguém adota, né? Nem a Itália adota, nem o Brasil, nem nenhum país civilizado do mundo vai abrir mão da possibilidade excepcional, é claro, de ter eventualmente uma medida cautelar decretada contra alguém que responde a um processo criminal. A própria Constituição brasileira, ela vai trazer no mesmo artigo 5º a possibilidade da prisão. Então é preciso compatibilizar aqui a garantia da presunção de inocência com a possibilidade que a Constituição prevê de medidas cautelares. Vamos dar uma olhada aqui já no inciso 61. Diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos dar sequência já analisando os demais incisos para a gente fechar o comentário. Inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Mais para frente vamos voltar a falar tecnicamente o que isso significa. E o inciso 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Quer dizer, quando a lei não admitir liberdade provisória, o sujeito pode ser preso preventivamente, cautelarmente. Então, do conjunto de normativas que nós temos do mesmo artigo 5º, a gente vai partir sempre de um pressuposto da presunção de inocência como norte, conduzindo a ideia de que a liberdade no curso do processo é a regra, justamente porque eu presumo que o sujeito seja inocente. Excepcionalmente, diante de situações muito concretas, evidenciadas quanto às questões que a lei preveja, é possível pensar numa prisão cautelar, mas como exceção, jamais como regra. Então, o norte de interpretação é dar liberdade às pessoas no curso do processo, mesmo aqueles que sejam presos em flagrante delito. A regra é impor a essas pessoas a liberdade. Excepcionalmente, poderíamos pensar numa prisão cautelar diante de alguns critérios que depois a gente vai ver quais são. Certo? O texto constitucional também exige fundamentação. Isso aqui é bastante importante, né? Decisão, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Muito se discute quanto à carência de fundamentação. A gente vai trabalhar com esse assunto também mais para frente, em outras aulas, mas já está aqui a indicação do texto constitucional exigindo que os juízes se debrucem e fundamentem adequadamente. Existem muitas decisões que a gente percebe nitidamente que são padronizadas sem uma adequação ao caso concreto,
né, sem um olhar específico voltado para o caso concreto, decisões que poderiam encaixar em qualquer tipo de caso. Esse tipo de decisão tem uma fundamentação não adequada e poderia ser considerada uma decisão nula. Então o texto constitucional nos dá alguns nortes, né? Presunção de inocência, que implica na regra de tratamento de considerar o sujeito como inocente, portanto, só revertendo esse cenário após uma sentença condenatória transitada em julgado. Enquanto isso não ocorrer, a regra é que ele responda em liberdade. Porém, excepcionalmente, eu posso prendê-lo tanto em flagrante quanto por ordem judicial fundamentada, quando não for caso de liberdade provisória. Esse é mais ou menos o cenário do texto constitucional, né, que faz com que a gente tenha, então, um ponto de partida importante aqui para começar a discutir as questões agora no plano infraconstitucional. Quais são as espécies de prisão que nós temos previstas na legislação brasileira? Acho que é importante também ter esse panorama inicial aqui mais amplo, né, para ter a dimensão de quais são as possibilidades de prisão. Primeiro, o que a gente chama de prisão-pena, que é justamente a sentença condenatória criminal impondo ao sujeito uma pena transitada em julgado, que significa dizer esgotados todos os recursos. Nós acompanhamos aí a discussão toda do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Posição que vem predominando da última decisão para cá é que eu devo de fato aguardar todos os recursos enquanto estiver pendente embargos de declaração, dos embargos infringentes, do agravo regimental, do recurso extraordinário. Não transitou em julgado e eu não posso dar início à execução da pena. Transitado em julgado, eu tenho a possibilidade de prender o sujeito como decorrência da pena a ele imposta. Antes disso, eu tenho possibilidade de algumas situações de prisão provisória. Desde o flagrante, alguns autores trabalham com a ideia de que o flagrante não seria exatamente uma prisão cautelar, seria pré-cautelar. Nós vamos discutir isso mais para frente, mas por enquanto vamos encaixar o flagrante aqui. E outras duas modalidades, que é a prisão temporária, prevista na Lei 7.960 de 89, e a prisão preventiva, com outros requisitos, a gente vai estudar depois, Código de Processo Penal, artigos 312 e seguintes. Então você tem pelo menos 3 prisões de natureza provisória no campo do processo penal como regra geral. Nós tínhamos outras modalidades, se falava em prisão decorrente da decisão de pronúncia, prisão decorrente da sentença condenatória recorrível. Nós não temos essas categorias, nós tivemos uma grande reforma no Código de Processo Penal em 2011 e hoje são basicamente essas 3 modalidades de prisão provisória no curso do processo penal. Temos ainda a possibilidade de uma prisão para extradição de estrangeiros, previsto na Lei 13.445 de 2017, no seu artigo 84. Prisão para devedor de pensão alimentícia, né? Código de Processo Civil, artigo 528, parágrafo 3º, isso é uma questão de natureza civil. Nós tínhamos também outras possibilidades de prisão civil aqui que foram consideradas como inconstitucionais. Prevalece esta, no entanto. Prisão disciplinar militar para as Forças Armadas. Bastante importante fazer uma diferenciação aqui. Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Estão aqui os decretos correspondentes ao regulamento das 3 Forças Armadas e neles há a previsão de prisão disciplinar militar. O que nós não temos mais, e é bem recente, é bom estar atento para essa questão, é a possibilidade de uma prisão disciplinar para o policial militar e também para os bombeiros que estão dentro da ideia de policiais militares. Essa possibilidade ela existia até agora, finalzinho do ano passado, no dia 26 de dezembro de 2019, ela foi revogada, essa possibilidade, pela Lei 13.967. Então eu não tenho mais, desde o finalzinho do ano passado, a possibilidade de prender disciplinarmente policiais militares e membros de corpo de bombeiros, certo? Essas são, portanto, as espécies de prisão que nós temos. O que nos interessa aqui são basicamente essas 3, né? Flagrante, temporária e preventiva. É nessas modalidades que nós vamos focar e também na possibilidade de eu ter medidas cautelares diversas da prisão. Isso também é relativamente recente no direito brasileiro, introduzido em 2011, uma nova redação do artigo 319 do Código de Processo. Então, além daquelas 3 possibilidades de prisão provisória, flagrante,
temporária e preventiva, eu posso pensar em medidas menos drásticas previstas nos 9 incisos aqui do artigo 319. Vamos rapidamente pontuar quais são essas medidas cautelares diversas da prisão e que são relativamente recentes, como eu falei. Primeira delas, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Então, ao invés de decretar uma prisão, eu vou dizer para o sujeito, olha, é o seguinte, você vai bater um ponto aqui, né, mensal, fazer um comparecimento mensal aqui para dizer o que está fazendo da vida tal, e é o suficiente, eu vou te mantendo um certo controle aí da tua atividade, mas à distância, sem precisar prendê-lo. Outra possibilidade, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então eu proíbo o acesso ou a frequência a determinados lugares. Você não pode frequentar mais aquele bar lá, porque toda vez que você vai naquele bar você me arranja confusão. Então, ao invés de te prender, que seria uma medida muito drástica, pensa, até 2011 só tinha duas opções. Ou deixava solto, ou prendia. Agora eu vou dizer assim, ao invés de te prender, eu vou te proibir de frequentar aquele bar, porque é ali que você arranja confusão toda vez que comparece. Outra possibilidade, proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Nós já tínhamos algumas medidas cautelares parecidas com esta aqui na Lei Maria da Penha, por exemplo. Você tem algumas medidas cautelares que estão na legislação extravagante, e agora ela foi incorporada também genericamente no Código de Processo Penal para qualquer delito. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. E aí isso se complementa também no artigo 320, permitindo que o juiz faça a retenção do passaporte nos casos em que haja receio dele viajar para o exterior. Também é uma medida que se complementa, né? Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Seria como trabalha durante o dia, se recolhe à noite e nos finais de semana. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então o sujeito às vezes é um funcionário público, usa da função pública para praticar crimes. Ao invés de prendê-lo, que seria muito drástico, eu afasto ele da função, não permito mais que ele se utilize da função para seguir reiterando o comportamento delitivo. O mesmo pode acontecer se o sujeito exerce alguma atividade de natureza econômica ou financeira, né? Gerencia uma empresa ou é gerente de um banco, vamos imaginar. São situações que fazem com que, ao invés de prendê-lo, eu tome essa medida menos drástica. Outra possibilidade, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Então é uma medida cautelar aqui que especificamente voltada para inimputáveis ou semi-imputáveis, para evitar a reiteração do comportamento. A fiança foi considerada como uma medida cautelar, o que soa até como estranho, porque fiança sempre foi considerada como medida de contracautela. Eu tenho a prisão, que é cautelar, e eu tenho a fiança, que é uma medida de contracautela. Eu dou um dinheiro, eu dou um valor como forma de não ficar preso. De maneira atabalhoada, o legislador colocou a fiança, dando a ela uma natureza jurídica de medida cautelar. Ela não é exatamente uma medida cautelar, né? Mas ela está aqui, tá? E também a monitoração eletrônica, né, que desde 2011 para cá vem sendo bastante empregada, bastante utilizada. Então esse é mais ou menos o panorama que nós temos das medidas cautelares, como eu fiz algumas ressalvas para leis especiais, leis extravagantes, como é o caso da Lei Maria da Penha. Mas de regra são estas aqui e as possibilidades de prisão cautelar. Surge aí uma discussão interessante na sequência. O juiz teria a possibilidade de decidir decretar alguma outra medida cautelar que não seja uma destas previstas em lei? O juiz teria inserido
dentro do seu poder geral de cautela, né, a possibilidade de invocar então o poder geral de cautela para decidir de forma a ir além e, enfim, estabelecer qualquer medida cautelar que não esteja prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal tem decidido em torno desse assunto de forma um tanto quanto oscilante. Eu destaquei aqui algumas decisões que representam as posições divergentes do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Primeiro, um julgado da segunda turma do Supremo de 1998, relator o ministro Marco Aurélio, e eu destaco um trecho da decisão que ele diz o seguinte: no campo do processo penal, descabe cogitar em detrimento da liberdade do poder geral do órgão judicante. As medidas preventivas hão de estar previstas na forma explícita no preceito legal. Portanto, lá em 98, a segunda turma, relator ministro Marco Aurélio entendeu que não é possível invocar poder geral de cautela para decidir alguma coisa contra o investigado que não esteja previamente definida na lei. Já em 2011, a primeira turma, essa era uma decisão da segunda turma, né? O Supremo você tem os 11 ministros e 2 turmas, né? A primeira turma com 5, a segunda turma com outros 5 ministros. Então a primeira turma, em 2011, relator ministro Luiz Fux, disse o seguinte: a retenção de passaporte pelo magistrado de primeiro grau tem clara natureza cautelatória, inserindo-se, portanto, no poder geral de cautela, o qual é depreendido de normas processuais dispostas no artigo 3º do Código de Processo Penal e do artigo 798 do CPC. Aqui 2011 era antes da mudança do Código de Processo, antes da mudança que introduziu no artigo 320 do Código de Processo justamente a medida cautelar de retenção do passaporte. Então aqui ele estava julgando ainda numa situação na qual a lei não previa a retenção do passaporte, mas os juízes já assim determinavam, invocando justamente o poder geral de cautela. E na ocasião, a primeira turma do Supremo disse que sim, que está dentro do poder geral de cautela, ir além do que está previsto em lei e naquela ocasião decretar a retenção do passaporte. Temos agora uma decisão de 2017, bem mais recente, do Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno são os 11 ministros reunidos. Relator do acórdão, o ministro Roberto Barroso, no qual, dentre outras questões, consta o seguinte: também aos governadores são aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entre elas a suspensão do exercício de função pública e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos juízes. Então, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2017, disse que sim, que os juízes têm poder geral de cautela e que, portanto, podem pensar em medidas cautelares diversas das previstas no Código de Processo Penal. E bem mais recentemente, nós temos uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que vai ser bastante importante, nós vamos trazer essa decisão em outras ocasiões, em outros pedaços dela. Decisão proferida agora no dia 17 de julho de 2020, bem recente, né? Que disse o seguinte, dentre outras coisas: é uma decisão monocrática essa, né? Ele sozinho, não foi um órgão colegiado. Mas é uma decisão importante pelo paradigma que representa noutros temas até. Mas no contexto da decisão ele diz assim: processo penal, poder geral de cautela, incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção pelo magistrado de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas, em detrimento do status libertatis e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. Decisão monocrática que contraria a decisão do Pleno, que a gente acabou de ver, de 2017. Isso é um problema no Supremo Tribunal Federal, né? Não há, assim, um respeito muito grande pelos precedentes. O Tribunal Pleno decide uma coisa, em 2017. Bom, 3 anos depois, um ministro sozinho decide contra o que decidiu o Tribunal Pleno. Infelizmente, o Supremo tem se comportado assim,
E isso tem gerado uma certa insegurança jurídica. Não está se observando aqui a importância da segurança jurídica, do respeito aos precedentes, e a gente acaba avançando assim muito ao sabor de que para qual ministro cai, né? Então, no caso aqui, o ministro Celso de Mello entendeu que não é possível exercer ou invocar o poder geral de cautela como forma de decretar medidas cautelares não previstas em lei. E aí a gente tem uma situação concreta também, bem recente, bem atual, que em alguma medida colide com essa decisão do ministro Celso de Mello, que é o caso famosíssimo, que vocês devem estar acompanhando aí, do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu agora, recentemente, no dia 26 de maio de 2020? Uma decisão também monocrática, né, não é sozinha, do ministro Alexandre de Moraes, desse inquérito das fake news, que é o inquérito 4781, é o número do inquérito, e ele vem numa decisão analisando várias questões, tomando várias decisões no contexto do mesmo ato, né? Decidindo sobre busca e apreensão tal, e de repente ele diz assim, determino, 2 pontos, fala da busca e apreensão, que está fundamentada anteriormente, 2, o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados apontados no item anterior, 1, necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Você lê a decisão inteira e você não encontra o fundamento jurídico para a adoção desta medida cautelar. Isso aqui é uma medida cautelar que não está prevista em nenhuma regra que nós acabamos de referir, por isso que eu fiz questão de ler todas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Em nenhuma delas há a previsão de bloqueio de contas em redes sociais. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes também não há indicação de com base no que ele está assim decidindo. A gente pode invocar a ideia de poder geral de cautela, é a única coisa que sobra, ainda que ele não tenha dito isso, né? Temos uma nova decisão, essa primeira foi do dia 26 de maio de 2020, outra agora do dia 28 de julho de 2020, bem recente, né? Nesta ele reitera a decisão que já havia tomado aqui, entendendo que o Facebook, o Twitter e o Instagram não estavam obedecendo a sua determinação, ele reforça, impõe uma multa, e aqui ele invoca, numa passagem, ali muito superficialmente, né, pelo menos ele invoca o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que genericamente diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ele diz literalmente o seguinte na decisão: e para se concretizar a cessação da lesão ou ameaça a direito, artigo 5º 35 da Constituição, determinou-se o bloqueio de contas e redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados apontados no item anterior, tal. Ele repete esse trechinho aqui. De novo, mal fundamentado, com todo respeito ao ministro, né? Mas aqui o que a gente pode extrair dessa decisão é que, em última análise, ele está invocando, ainda que não esteja dizendo isso com todas as letras, né? O poder geral de cautela. Como fica? Vale a decisão do ministro Celso de Mello? Vale a decisão do Tribunal Pleno? Vale a decisão que está adotando o ministro Alexandre de Moraes? É possível, afinal de contas, ou não é possível invocar poder geral de cautela? Na doutrina, se você for ler alguns doutrinadores, por exemplo, Aury Lopes Júnior, ele é radical no sentido de dizer que não cabe poder geral de cautela. Inclusive, acho que foi até citado pelo ministro Celso de Mello naquela decisão monocrática que eu me referi. Eu arriscaria dizer um pouquinho em sentido contrário. Eu arriscaria dizer que sim, é possível uma medida cautelar não prevista na lei, desde que seja em favor do réu. Me parece que, sendo em favor do réu, o poder geral de cautela pode ser invocado. Como assim em favor do réu? Você vai me perguntar se está decretando uma medida cautelar em favor do réu, quando na verdade quem está sofrendo a medida cautelar é ele? Eu diria, no caso específico aqui, por exemplo, dessa situação do inquérito das fake news, sem entrar no mérito, né? Se de fato há crime ou não há crime, enfim. O fato é que no inquérito das fake news está ali invocada uma série de possíveis delitos, e um deles, dos vários delitos contra a honra que são invocados, e alguns da Lei de Segurança Nacional, um deles, que é da Lei de Segurança Nacional, tem pena
máxima superior a 4, o que em tese, permitiria pensar, o ministro pensar numa prisão preventiva. Nós vamos ver depois, mais para frente, em outras aulas, mas já antecipo aqui, que um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva é que o crime que esteja sendo investigado tenha a pena máxima superior a 4. Tem um crime que está ali referido na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tem pena superior a 4 e, portanto, em tese, a princípio, poderia-se pensar numa prisão preventiva para evitar a reiteração do comportamento delitivo. Bom, ao invés de mandar prender, eu poderia pensar numa medida menos drástica e determinar o bloqueio das contas em redes sociais. Bom, claro que isso implicaria em discutir uma outra questão constitucional, que seria a questão da liberdade de expressão, e até houve uma propositura aí de uma ação declaratória de preceito constitucional que vai ser objeto de discussão no Supremo em torno desse assunto, promovida pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Vocês devem estar acompanhando isso no noticiário. Vamos ter que aguardar como é que o Supremo se posiciona quanto a isso. Também não vou entrar nesse mérito especificamente, mas só para mostrar o seguinte: ao invés de decretar a prisão, eu poderia decretar uma medida menos drástica do que a prisão, que é o bloqueio das contas, ainda que ela não esteja prevista em lei. Porque se eu não tiver alternativa, daqui a pouco o ministro vai estar decretando a prisão dessa gente, decretando a prisão preventiva, e aí a consequência, claro, por razões óbvias, é muito mais severa. Então me parece que sim, é possível pensar numa medida cautelar diversa das previstas em lei, quando a situação do caso concreto indique que eu teria que tomar uma medida mais drástica, como por exemplo uma prisão preventiva, mas para não fazê-lo, eu poderia substituir essa medida cautelar da prisão preventiva por uma medida cautelar inominada, no exemplo, o bloqueio de contas em redes sociais. Ainda que, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não invoque isso, tá? Aliás, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não invoca nada, ele simplesmente decide, sem muita fundamentação, nesse ponto em particular. Ele fundamenta até a busca e apreensão, mas nesse ponto em particular, que é uma medida cautelar inominada, não há uma fundamentação adequada, nem mesmo a invocação do poder geral de cautela, ainda que a gente possa ler nas entrelinhas que essa seja a única explicação razoável, jurídica, para admitir esse tipo de medida. Nem mesmo o Marco Civil da Internet prevê essa possibilidade. O Marco Civil da Internet prevê, quando muito, uma decisão judicial para que eu retire postagens específicas de uma determinada conta, mas não o bloqueio nas contas em redes sociais. Isso tudo é muito novo, né? E me parece que esse é um tema bastante interessante de acompanhar como é que vai se desdobrar, certo? Então, para nessa nossa aula introdutória aqui, nesse panorama geral, aí, a gente viu quais são as medidas cautelares que, em tese, a legislação prevê, e essa discussão que é bastante interessante, da possibilidade de eu avançar para invocar o poder geral de cautela, para eventualmente adotar uma medida cautelar não prevista em lei. Me parece que, se for em favor do réu, para evitar um mal maior, que seria uma prisão preventiva, é admissível. Fora disso, não me parece razoável. Aí teríamos que trabalhar dentro da legalidade estrita, na possibilidade da legislação prever ou não uma medida cautelar. Certo? Então, por hoje é isso e até o nosso próximo encontro.